Fala galera, Andrei Blanco, portal armamentista, seguindo com uma série de vídeos diários. Como vocês podem ver, estou na correria ainda, carregando algumas coisas. Hoje é dia 2 de janeiro, segundo dia do ano, segundo dia amargo desse ano amargo que será 2023. Se você está chegando aqui agora, não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de armamento e tiro, atleta profissional de tiro, enquanto o tiro ainda existir. E aqui no canal falamos sobre diversas coisas relacionadas principalmente às armas de fogo. Então se você gosta desse tema, liberdade, política, coisas desse tipo, clique no inscrever-se, que eu garanto que você não vai se arrepender. Bom galera, sem enrolação, vídeo bem breve, tá? É mais para dar um posicionamento aqui para vocês. Ontem saiu a minuta do que possivelmente seria um decreto, ok? E este decreto hoje foi publicado, ok? O decreto, apelidado de decreto do revogaço, pois ele revogou 2 decretos inteiros, mais algumas partes de outros decretos, ok? Galera, eu não tenho como falar tudo que está, todas as aberrações lá cometidas aqui. Eu preciso ler esse decreto com vocês e comentando ponto a ponto. Já fiz uma live com o Thiago Almeida ontem à noite, entrei no meio da live dele e fiz algumas ponderações, mas não tem jeito, eu preciso ler isso e comentar com vocês. Estou na correria, agora são 10h48 da manhã. Ainda hoje eu vou fazer um vídeo comentando isso. Eu pretendo, não vou conseguir dar certeza, mas eu pretendo fazer uma live hoje à noite, ok? Não sei ainda se 9, 10 horas, alguma coisa nesse sentido. Tô na correria para tentar viabilizar isso, tá? E então não consigo dar certeza do horário e nem se vai ter, mas farei o possível para que eu consiga fazer uma live e comentar ponto a ponto. Mas calma, que eu vou comentar já aqui por cima, não vou fazer uma análise mais aprofundada por questões lógicas que eu estou dirigindo, mas eu vou fazer vou dar um spoiler, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, galera, decreto presidencial não pode criar regra, não pode inovar, não pode extrapolar a lei. Como assim, Andrei? Lembra que eu sempre falo que o porte de trânsito é uma norma penal em branco? E esse porte de trânsito, quem já fez os meus workshops sabe que tá lá, e eu também já comentei aqui várias vezes, que é o nosso direito garantido numa lei federal, que é o Estatuto do Desarmamento, apelidado assim, que é a 10.826. Então vem uma lei federal e fala que nós, caçadores, atiradores e colecionadores, temos direito a um porte de trânsito, ponto. E não fala o que é esse porte de trânsito, perfeito? Então ela se torna uma norma penal em branco, que carece de regulamentação. E esse é o papel de um decreto presidencial, regulamentar. Vejam só, meus amigos, vários trechos do decreto do Bolsonaro foram cancelados, cassados, suspensos, como vocês quiserem chamar, pelo Fachin, por exemplo, pela Rosa Weber, sob a alegação de que ele extrapolou o que pode ser feito via decreto presidencial, que é apenas regulamentar. Então, um decreto presidencial não pode extrapolar os limites de uma lei, que é o Estatuto do Desarmamento. E desde o começo deste novo decreto, publicado hoje, desde o começo, isso está claro, nítido e notório que extrapola nitidamente um decreto inconstitucional, um decreto ilegal. Mas, como eu disse, vou comentar os principais pontos. Basicamente, limita a quantidade de armas para 3 armas. Só que, por exemplo, não deixa claro se é para armas que serão usadas na categoria defesa pessoal e patrimonial, que são armas registradas no Sinarme, ou se são as armas dos atiradores. Não, Andrei, mas eu li lá que vai ter que ser cadastrada nos 2 sistemas. Uma coisa é a arma ser cadastrada nos 2 sistemas.
teve um decreto do Bolsonaro também que ele previa isso, mas acabou caindo esse decreto, ok? Terão que ser recadastradas as armas cadastradas no Sigma e no Sinarme. Até aí, é mais controle do Estado, blá blá blá. Claro que é. Meus amigos, a gente tem que, nesse momento aqui, eu não tenho como achar, eu não edito o decreto. Eu tenho como achar algo menos ruim ou algo muito ruim. E esse cadastro junto ao Sinarme é menos ruim. Perto das outras coisas que são muito ruins, é menos ruim, tá? Não é longe de ser bom, tá? Então, 3 armas. Aí não sabe se isso é para as armas do Sigma ou para as armas do Sinarme. Eu entendo ali na primeira leitura que é somente para armas do Sinarme. Então, na categoria posse, você só vai poder comprar até 3 armas. Que, se eu não me engano, eram 4 e podia ser justificado maior quantidade, ok? Outro ponto que é o principal, acaba com o porte de trânsito. Simplesmente ele vem e fala, não poderá portar. Não, e o decreto presidencial não pode fazer isso, porque o porte de trânsito existe numa lei federal, está extrapolando. Apesar dele estar com revanchismo, que é claro, ele não tem o poder de não autorizar o porte de trânsito dessa forma. O que ele poderia fazer era se omitir. É o máximo que ele poderia fazer. Ou então, criar uma regra. Olha, para você exercer o porte de trânsito, Júpiter tem que estar alinhado com Saturno e... Enfim, entendeu? Eu tô querendo dizer, eles podiam criar algo muito difícil, um mecanismo complicado. Isso sim, eles poderiam fazer. Mas eles podem regulamentar. Eles não podem dizer se o porte de trânsito existe ou não. Não cabe a eles. Uma lei federal, que é o Estatuto do Desarmamento, nos deu o porte de trânsito. Então eles não podem vir e falar que não temos o porte de trânsito. Isso é inconstitucional. Mas, meus amigos, o que podemos fazer? Podemos suscitar a inconstitucionalidade disso junto ao Supremo Tribunal Federal, que joga no time deles. Então é por isso lá atrás que eu falava, não dá para saber o que é que será feito, porque eles jogam fora da lei, eles não seguem regras. Então, legalmente falando, não pode fazer o que eles fizeram, acabar com o porte de trânsito. O máximo que eles poderiam fazer é não regulamentar. E se eles não regulamentassem, está lá também numa lei federal que quem cuidará do porte de trânsito é o Exército. Então, se ele se calasse e não regulamentasse, o Exército poderia, como eu já disse lá atrás, regulamentar o porte de trânsito via portaria. O porte de trânsito existe lá na Colog 150, só me engano no artigo 61. Entenderam? Então, eu, Andrei, entendo que este decreto é inconstitucional e ele é manifestamente ilegal. E, meus amigos, eu não estou falando para ninguém portar suas armas, pode portar que não vai dar nada. Não, não é isso. Se exercer o porte a partir de hoje, vocês serão presos, tenho certeza absoluta, porque os policiais vão prender vocês, infelizmente. Mas eu, como advogado, eu Andrei, falo a vocês que tem uma baita de uma linha de defesa, justamente alegando a inconstitucionalidade desses decretos, ok? Isto é ilegal, não se cumpre ordem ilegal. Não se cumpre. É só você dar um Google aí o que é um decreto presidencial que você vai ver. Ele não podia ter feito isso. Continuando, para o vídeo não ficar longo, baixou o número de munições para 600 munições por ano, sem autorização. Perto do que a gente estava pensando que seria como era antes, que até para comprar um Blitzer tinha que ter autorização, menos pior. Bom não é. Bom era ir no Walmart comprar um galão de 200 litros de munição. Mas, diante do cenário horrível que a gente está vivendo, é menos pior. E aí ele fala que atiradores profissionais poderão solicitar um número maior de munições. O que serão os atiradores profissionais? Será criada uma categoria? Então isso deixa claro que eles vão criar uma categoria. Como assim, Andrei? Eles vão criar? Meus amigos, isso foi só para massagear. Esse decreto é nada mais, nada menos do que um massageador de ego do presidente eleito. Porque esse decreto veio, falou um monte de besteira, um monte de ilegalidade,
E as partes principais falam assim: agora eu vou instituir um grupo para decidir isso. Por quê? Isso mostra que fez as coisas com pressa, fez as coisas do jeito que não deveria ter sido feita, nas coxas, como a gente fala aqui no Brasil, ok? Pelo menos em São Paulo eu escuto muito esse termo. Foi feito nas coxas, ok? Foi mal feito, certo? Então, é claro que é puro revanchismo, pura dorzinha de cotovelo, tá? E pra querer falar que fez alguma coisa logo no primeiro dia. E aí os pontos que importam vão ficar para ser decididos depois. E aí é o ponto principal desse decreto, que eu vi poucas pessoas falarem, e eu alertei o Thiago ontem durante a live dele. Lá no artigo 28 fala que está proibido a compra de insumos pelos atiradores por até qual é o prazo, galera? Lá não tem um prazo, só que ela fala que está suspenso. E por conta dessa instituição do grupo de estudo que eles vão fazer, para fazer uma conta de padaria, mais ou menos 150 dias eles podem enrolar para soltar algo novo. Ou seja, por quase 6 meses, menos, né? 5 meses. Por 5 meses acabou o tiro no Brasil, porque não pode comprar insumo, então não pode recarregar, não pode comprar calibre restrito, não pode comprar prensa, deixa eu ver o que mais. Acabou o tiro, acabou. O artigo 28 acaba com o tiro no Brasil momentaneamente. Andrei, mas vocês sempre falaram que o tiro não ia acabar. O tiro, eu sempre falei que o tiro não vai acabar, mas ele será dificultado. Olha aí, ele vem e proíbe a compra de insumo. Como que vai continuar com o tiro sem comprar insumo? Como? Eles proibiram o tiro recreativo. Ou seja, agora a pessoa não pode mais ir no clube e atirar sem ter CR. Isso é bom ou isso é ruim, meus amigos? Quantas pessoas irão tirar o CR? Porque só pode atirar agora com CR. Quantas pessoas já frequentavam o clube e não tinham CR? Porque não precisava, não preciso ter CR, eu não quero comprar arma, vou usar só a arma do clube, não vou tirar o CR. Agora essa pessoa vai ter que tirar o CR. Mas aí vem um outro detalhe. Também está suspenso a concessão de CRs, que é o certificado de registro, tanto para pessoa física quanto para pessoas jurídicas. Por qual prazo? Por pelo menos também 150 dias, porque ele fala 60, prorrogável por mais 60, mais 30 para instituir, pelo menos 150 dias. Então é isso, meus amigos, nos próximos pelo menos 150 dias, não pode se abrir um clube de tiro no Brasil. Nos próximos 150 dias, não pode se conceder um CR para a pessoa física. Isso não é acabar com o tiro? Olha que complicado. Galera, como eu falei, tem muitos pontos para serem discutidos, mas vamos dizer assim, a essência disso, de tudo tá aqui, eu já falei nesse vídeo, tá? Não mexeu com calibre, antes que vocês perguntem, não mexeu com calibre, ainda não mexeu com calibre, não tem nada de confisco, não tem nada disso, mas isso não significa que não virá nesta segunda fase, vamos chamar assim, ok? Então, nós temos muita coisa para conversar. Eu vou demandar todos os meus esforços e todas as minhas energias para fazer uma live essa noite com vocês. Se eu não conseguir fazer a live, eu vou ver com o Thiago, vou ver com alguém para comandar a live e eu participar. Porque minha dificuldade nesse momento está sendo conseguir manipular o sistema, e espaço e etc. Mas nem que eu tenha que fazer igual eu fiz ontem com o celular. Eu quero fazer uma live hoje comentando esses pontos com vocês. Então, se acalmem. Como já disse em outros vídeos, o momento não é favorável, o momento não é bom, mas ainda temos esperança. Como esse decreto pode ser questionado? Via Câmara, via deputados, via senadores, correto? Via legislativo, de um modo geral. Logo, existe uma esperança. Nós não elegemos várias pessoas que estão pró-causa, então ainda há esperança. Tem que vir um PL, tem várias coisas para acontecer. Neste primeiro momento, é basicamente isso que eu comentei com os senhores.
neste primeiro momento, realmente vai dar uma boa dificultada na prática de um modo geral do tiro esportivo. Mas calma, sejamos resilientes, dúctios, como vocês quiserem chamar, o que vocês acharem que se enquadra melhor no caso, tá? Mas nós temos que resistir, nós temos que lutar, nós temos que relutar, nós temos que permanecer firmes, por mais difícil que seja, ok? Eu tenho fé que o tiro não vai acabar, ok? Hoje, o porte de trânsito tá proibido compra de calibre restrito, tá proibido um monte de coisa, como eu já comentei aqui no vídeo. Mas calmem, muita pedra ainda vai rolar. Fiquem tranquilos e eu não sei se muita coisa boa ou ruim. E também eu vi uma live do Fabrício Rebelo, que ele comentou um documento assinado pela ANIAM, que dá algumas sugestões, níveis, volta de níveis e algumas coisas complicadas. Eu, como construí na linha de raciocínio ontem com o Thiago, não acredito que o porte de trânsito será extinto 100%. Eu acredito que ele será mais restrito, menos amplo do que era, mas ele não será extinto, pois serão vários e vários casos de assassinatos, homicídios e roubos cometidos por conta dos nossos equipamentos. Então, eu não acredito que o porte de trânsito vai cair completamente. Por hora, teoricamente, com base num decreto ilegal, está suspenso, ok? Mas tem muita coisa para acontecer ainda. E para finalizar o vídeo, para não ficar muito extenso, já ficou mais extenso do que eu queria, não portem suas armas por enquanto. Não transportem calibre restrito. Isso não tá lá proibindo o transporte. Não tá lá. Ah, e agora para transportar SR, CRAF e GT para transporte, tá? Acrescentaram a GT. Mas nesse momento, meus amigos, é o momento de ficar quietinho, tentar evitar o máximo possível, porque a chance de uma dor de cabeça é enorme, tá bom? Então, evitem problemas, pelo menos por enquanto. Então, esse foi uma prévia, um catadão desse decreto do revogaço, o revogaço ilegal, inconstitucional, que eu espero do fundo do meu coração que seja questionado na justiça e que a justiça seja justa, que ultimamente está difícil a gente acreditar nisso, infelizmente. Eu, como advogado, falo isso com uma baita dor no coração. Mas agora eu quero ver se o STF é imparcial e julgará inconstitucional vários trechos desse decreto, pois pelos motivos expostos lá no começo do vídeo. Então, paramos por aqui. Hoje à noite vou fazer de tudo para voltar aqui com vocês, lendo o decreto e esclarecendo todas as dúvidas. Andrei Blanco, portal armamentista. Tamo junto, um abraço.